Buracos negros são as coisas mais aterrorizantes que existem. Monstros silenciosos que distorcem o tempo e destroem as leis da física. Eles não só engolem estrelas e planetas, mas também apagam informações. Em trilhões de anos, eles consumirão tudo e depois também desaparecerão. No episódio de hoje do The Infographics Show, vamos explicar como um buraco negro vai deletar todo o nosso universo. Quando uma estrela, com pelo menos 20 vezes a massa do Sol, fica sem combustível, enfrenta uma crise. Por milhões de anos, a estrela manteve equilíbrio entre a fusão nuclear do núcleo e a gravidade puxando para dentro. Quando o combustível acaba, o equilíbrio se desfaz. Sem fusão, a gravidade prevalece. O núcleo da estrela colapsa em menos de um segundo, comprimindo tanto a matéria que uma colher de chá pesaria como o Monte Everest. Mas o colapso não para aí ou nunca realmente cessa. A matéria se comprime até virar uma singularidade com densidade infinita, onde a física não funciona mais. Isso cria um campo gravitacional tão intenso que deforma o próprio espaço-tempo. Imagine o espaço-tempo como uma folha de borracha esticada, onde uma bola de boliche faz uma depressão. Um buraco negro? Bem, ele faz um buraco direto através dela. O horizonte de eventos é o limite sem retorno, onde a velocidade de escape excede a da luz. Cruze essa linha e você não só está condenado, como é realmente apagado do universo. Se a Terra colapsasse em um buraco negro, seu horizonte de eventos teria menos de 1 polegada de diâmetro, com toda a matéria comprimida em uma esfera menor que uma bolinha de gude. E aqui está a parte mais perturbadora. Buracos negros são completamente invisíveis. Eles são os predadores furtivos supremos. Só conseguimos detectá-los pelo que fazem ao redor. Estrelas orbitam parceiros invisíveis e matéria aquece a milhões de graus antes de sumir no vazio. Buracos negros existem em 3 versões, cada uma mais assustadora que a anterior. Buracos negros de massa estelar são seus destruidores de vazio comuns. Eles são o tipo mais comum, mas isso não os torna menos assustadores. Originados da morte violenta de estrelas massivas, normalmente pesam de 5 a 50 vezes a massa do Sol. São minas sugadoras de almas espalhadas pelas galáxias. A nossa Via Láctea, sozinha, contém cerca de 100 milhões desses assassinos invisíveis vagando silenciosamente pelo espaço. O mais próximo que conhecemos é o V616 Monocerotes. Ele está a só 3.000 anos-luz de distância, o que é praticamente ao lado em termos cósmicos. Atualmente, ele consome uma estrela companheira, retirando lentamente sua atmosfera e essência, em um processo que durará milhões de anos. A estrela vítima é devorada viva sem chance de escapar em câmera lenta. E existem os buracos negros supermassivos, verdadeiros monstros do universo. Eles pesam de milhões a bilhões de vezes mais do que o nosso Sol. Toda a grande galáxia possui um em seu centro até a nossa. Sagitário. A estrela fica no coração da nossa Via Láctea, a cerca de 26.000 anos-luz da Terra. Ela pesa 4 milhões de vezes mais do que o nosso Sol e poderia engolir todo o nosso sistema solar. Atualmente, ela está quieta, só devorando nuvens de gás e uma estrela que chega perto. Se você se aventurar mais longe no espaço, encontrará buracos negros primordiais, que são basicamente as cartas selvagens da hierarquia dos buracos negros. Esses objetos teóricos poderiam variar de microscópicos até o tamanho de montanhas, formados nos momentos caóticos logo após o Big Bang. Os cientistas não sabem se eles existem, mas caso existam, podem estar em todos os lugares, o que é inquietante. Alguns são menores que átomos, mas tão pesados quanto asteroides. Outros podem estar vagando pelo nosso sistema solar neste exato momento, completamente invisíveis e instantaneamente letais para qualquer coisa que chegue perto demais. Buracos negros assustam porque raramente perdem massa. Cada pedaço de matéria que cai dentro só os torna maiores e mais perigosos. E o pior de tudo é que eles são incrivelmente pacientes. Perto de um buraco negro, o tempo não só desacelera, mas se distorce. Se você observasse um objeto se aproximando do horizonte de eventos de um buraco negro, veria ele desacelerar, ficando mais avermelhado, mais fraco e mais distorcido. Do seu ponto de vista, pareceria que ele congela na borda, seu momento final eternizado. Você o veria sumir ao longo de bilhões de anos, sem nunca cruzar a linha.
Na verdade, o objeto caiu pelo horizonte de eventos normalmente, sem saber que, do lado de fora, o universo o vê como congelado. Espaguetificação parece inventada, mas existe. Quando um objeto cai em um buraco negro, a gravidade em sua parte inferior é muito mais forte que na superior. Essa diferença o estica como um chiclete cósmico, puxando-o para formar um fio fino de átomos que espirala sem chance de escapar em direção à singularidade. Para um buraco negro de massa estelar, isso acontece muito antes de você alcançar o horizonte de eventos. Você seria espaguetificado enquanto ainda estaria tecnicamente fora do próprio buraco negro. Em buracos negros supermassivos, o horizonte de eventos é tão amplo que você pode atravessá-lo inteiro, sendo despedaçado só próximo ao centro. Mesmo assim, você não é você por muito tempo. Ironicamente, ser sugado é quando os buracos negros parecem quebrar a física de forma mais fundamental. A mecânica quântica tem uma regra absoluta: informação não pode ser criada nem destruída. O estado quântico, as interações e momentos de cada partícula precisam ser preservados de alguma forma, em algum lugar. Mas os buracos negros parecem violar completamente essa regra. Quando algo cai em um buraco negro, toda a informação sobre isso parece ser apagada para sempre. Isso cria o que os físicos chamam de paradoxo da informação. Ou a mecânica quântica está errada, ou não entendemos totalmente os buracos negros, ou a realidade funciona de formas que não compreendemos. As três são bem plausíveis. Alguns teóricos acreditam que a informação está codificada na radiação de Hawking emitida pelos buracos negros. Essa energia térmica residual recebe o nome do primeiro proponente do paradoxo da informação, Stephen Hawking. Alguns sugerem que ela fica nas interações de partículas na superfície do buraco negro, como um disco rígido do espaço profundo. Alguns acreditam que espaço-tempo é uma ilusão e que a informação está em um reino superior inacessível a nós. E se nenhuma dessas soluções funcionar? E se os buracos negros realmente destruírem a informação? Então, tudo o que já aconteceu, toda a vida humana, todo pensamento, cada momento, poderia teoricamente ser apagado permanentemente, e não apenas da existência, mas da possibilidade de um dia ter existido. Em 1974, Stephen Hawking fez uma descoberta que mudou nossa compreensão dos buracos negros. Antes, pensava-se que buracos negros prendiam tudo o que entrava, sem chance de escape. Hawking aplicou a mecânica quântica ao espaço-tempo curvo dos buracos negros e fez uma descoberta extraordinária. Esses monstros supostamente eternos estão, na verdade, morrendo, uma partícula de cada vez. A equação de Hawking revelou algo surpreendente e perturbador. Buracos negros menores são, na verdade, mais quentes do que os maiores, e objetos quentes evaporam mais rápido do que objetos frios. Um buraco negro com a massa do Sol tem temperatura de cerca de 60 bilionésimos de grau acima do zero absoluto. Isso é mais frio do que a radiação de fundo de micro-ondas que sobrou do Big Bang. Esses buracos negros são tão frios que ganham massa ao absorver a radiação de fundo mais rápido do que perdem pela evaporação de Hawking. Se você reduzir esse buraco negro à massa de uma montanha, ele fica tão quente quanto a superfície do Sol. Este é o princípio da radiação de Hawking. Se você reduzir a massa de um carro, ele fica quente o bastante para vaporizar qualquer material conhecido. Um buraco negro do tamanho de um clipe teria temperatura de bilhões de graus. Isso gera um ciclo destrutivo. Conforme os buracos negros evaporam e perdem massa, ficam mais quentes. E à medida que ficam mais quentes, eles evaporam mais rápido. E à medida que evaporam mais rápido, eles ficam menores e ainda mais quentes. Os momentos finais da morte de um buraco negro são explosivos, um pequeno remanescente que detonaria com a energia de milhões de bombas de hidrogênio. Os maiores buracos negros do universo seguem crescendo, pois são mais frios que o ambiente ao redor. A radiação cósmica de fundo em micro-ondas, que preenche todo o espaço, tem uma temperatura de cerca de 2,7 Kelvin acima do zero absoluto, ou menos 454 graus Fahrenheit. A temperatura de um buraco negro supermassivo é milhões de vezes menor. Isso significa que os buracos negros não começarão a encolher,
até que o universo esfrie tanto que a temperatura do fundo cósmico caia abaixo da deles. Para os maiores, isso só ocorrerá quando o universo tiver milhares ou milhões de vezes mais idade que hoje. O universo é como uma cidade imensa onde os buracos negros são os únicos moradores imortais. Todos os outros envelhecem, morrem e são substituídos, mas os buracos negros continuam ficando maiores e mais poderosos. Nos primeiros dias, buracos negros crescem devagar e são pouco numerosos. A Via Láctea forma poucas estrelas novas ao ano. Enquanto isso, o buraco negro central da galáxia ganha aproximadamente a massa da Terra a cada 1000 anos. Atualmente as estrelas vencem, mas em 1 bilhão de anos o ritmo aumenta. Colisões de galáxias aumentam à medida que a expansão cósmica desacelera objetos distantes, enquanto aglomerados próximos mantêm sua dança gravitacional. Quando galáxias se fundem, seus buracos negros centrais espiralam juntos, formando entidades ainda mais monstruosas. A colisão da Via Láctea com Andrômeda em 4,5 bilhões de anos será só o início. Daqui a 100 trilhões de anos as coisas vão começar a ficar interessantes. A formação de estrelas termina quando as galáxias se afastam e o hidrogênio do universo acaba. Sem novas estrelas faltarão luz, calor e elementos pesados. O universo entra em escuridão permanente. Em 1 quatrilhão de anos, as últimas anãs vermelhas, reatores de fusão mais eficientes do universo, finalmente se apagarão após vidas muito superiores à idade atual do cosmos. Restam só cadáveres estelares, anãs brancas esfriando, estrelas de nêutrons girando na escuridão e buracos negros pacientes todo esse tempo. O verdadeiro frenesi alimentar acontece em escalas menores. Cada estrela morta se torna alimento em potencial para buracos negros. Anãs brancas, cadáveres estelares do tamanho da Terra, podem brilhar por trilhões de anos antes de espiralar em direção a vizinhos sombrios. Estrelas de nêutrons têm matéria tão densa que um pedaço do tamanho de uma caixa de fósforos pesa 3 bilhões de toneladas e são engolidas inteiras. Os planetas também não escapam. Aqueles que sobrevivem vagam pelo espaço até que interações gravitacionais eventualmente os entregam para buracos negros famintos. Júpiter, a Terra, asteroides e cometas, todos têm o mesmo destino, então chega o momento final. Um brilhante clarão terminal de raios gama e partículas, liberando tanta energia em um instante quanto o nosso Sol produz durante toda a sua vida, o último fogo de artifício do universo. Mas até lá ninguém mais verá o espetáculo. Esse apocalipse em câmera lenta levaria mais tempo para se completar do que a idade atual do universo multiplicada por ela mesma 1 trilhão de vezes. Por ora há menos buracos negros. Eles são minoria em um universo dominado pela matéria normal, estrelas, planetas, nuvens de gás e tudo que forma as galáxias. Eles estão jogando o jogo mais longo. Agora, avancemos 10 octilhões de anos para a era dos buracos negros. O universo se tornou irreconhecivelmente alienígena. Não há estrelas brilhando no céu porque não existe céu e não há estrelas. Nenhum planeta orbita, nenhuma reação química ocorre, nenhuma estrutura complexa pode se formar. A temperatura segue pouco acima do zero absoluto e só resta a lenta fusão dos buracos negros. Uma dança cósmica ocorre por distâncias tão grandes que a luz levaria mais tempo para cruzá-las do que a idade do universo. Assim como há uma hierarquia de buracos negros, haveria uma de sobreviventes. Os menores buracos negros, com poucas massas solares, seriam os primeiros a sumirem explosões de energia. Buracos negros de massa estelar surgiriam depois, em períodos que tornam a idade do universo um instante breve. Mas buracos negros supermassivos existem por muito tempo. Um buraco negro com 1 bilhão de massas solares levaria 10 octodecilhões de anos para evaporar. Os maiores buracos negros teóricos poderiam sobreviver por 10 quinquagentilhões de anos. Esse é um período de tempo tão vasto que você poderia encaixar toda a idade do nosso universo dentro dele um Google de vezes. Isso é um seguido de 100 zeros. É a existência mais solitária. No escuro total, a temperatura do espaço está quase no zero absoluto, tornando a diferença irrelevante. Sem química, estruturas complexas não se formam.
Com a expansão cósmica, até os buracos negros finais ficam mais isolados. O universo fica ainda maior e mais frio, esticando o próprio espaço até que cada buraco negro fique sozinho em sua própria bolha, em expansão de vazio. A matemática cruel da expansão significa que, eventualmente, os buracos negros ficam tão distantes que não podem mais interagir gravitacionalmente. Cada buraco negro se torna um universo por si só, a única fonte de perturbação gravitacional em sua região local do espaço-tempo. O conceito de proximidade perde o sentido. Seu vizinho mais próximo está tão distante que, mesmo que você pudesse de alguma forma se comunicar à velocidade da luz, um simples olá levaria mais tempo para alcançá-lo do que o tempo de existência do nosso universo. Existe um futuro ainda mais aterrorizante, embora abstrato, que também devemos explorar. Em 2023, pesquisadores investigaram se a radiação de Hawking vai além dos buracos negros. Os cálculos deles sugerem que a própria gravidade pode fazer com que todos os objetos massivos eventualmente evaporem devido a efeitos quânticos. Isso significa que, mesmo depois que os últimos buracos negros evaporarem, mesmo depois que o universo se tornar nada além de uma vasta e fria escuridão povoada por partículas elementares, o processo de eliminação pode continuar. Com massa, incluindo as próprias partículas fundamentais, podem emitir sua própria forma de radiação semelhante à de Hawking e desaparecer lentamente. A pesquisa é preliminar, mas as implicações impressionam. Cada elétron, fóton ou neutrino que sobreviver à era dos buracos negros pode ser temporário, destinado a evaporar em prazos que tornam as vidas desses buracos parecerem curtas. Físicos preveem há tempos que o universo acabará em morte térmica, estado de entropia máxima com energia uniforme e impossibilidade de realizar trabalho. Isso se torna um equilíbrio cósmico onde nada interessante pode acontecer de novo. Mas o novo trabalho teórico sugere algo ainda mais definitivo do que a morte térmica. Após a evaporação das partículas massivas e o fim dos gradientes de energia, o universo pode seguir rumo ao absoluto nada. Até mesmo a pequena quantidade de energia representada pela radiação cósmica de fundo pode eventualmente se dissipar por meio de processos que ainda não compreendemos. A temperatura final do universo chegaria ao zero absoluto, tanto na prática quanto na teoria. Nesse estado, até a energia do vácuo quântico que cria partículas virtuais pode acabar. Se os buracos negros realmente destroem informações, então consciência, memória e significado são todas ilusões temporárias. Nesse cenário hipotético, o universo se torna um lugar onde tudo morre e é esquecido. Esses processos ocorrem em escalas de tempo tão vastas que tornam a eternidade um piscar de olhos, antes mesmo do medo existencial surgir. Em cerca de 6 bilhões de anos, o Sol se expandirá como gigante vermelha e tornará a Terra inabitável. Ela desaparecerá muito antes dos buracos negros ameaçarem nosso sistema solar. A Via Láctea colidirá lentamente com Andrômeda em cerca de 4,5 bilhões de anos. Surpreendentemente, a maioria dos sistemas estelares, incluindo o nosso, permanecerá intocada. Quando os buracos negros dominarem o cosmos, a humanidade, se ainda existir, terá mudado tanto que talvez nem nos reconheçamos. Estamos falando de um futuro tão distante que estrelas terão se formado, queimado e desaparecido trilhões de vezes. No fim, buracos negros apagam não só matéria, mas também significado. Se os buracos negros são os destruidores cósmicos supremos, então o que acontece quando o universo nos dá o oposto? Descubra o que é um buraco branco, o oposto de um buraco negro, ou clique neste vídeo em vez disso.